Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Seja muito bem-vinda à nossa hora dourada, no nosso encontro marcado para você perder o medo do parto e da laceração. Nessas semanas incríveis de aquecimento de lives que estamos tendo juntas aqui, para você se preparar para a Semana Parto Sem Medo, que começa amanhã, inclusive, hein, gente? Está chegando. E eu estou muito feliz de ver vocês tão engajadas participando tanto e aprendendo nesse aquecimento. Por quê? O que eu pensei? Cada aula dada nas lives vai preparando mais vocês, nivelando o conhecimento de vocês, para vocês chegarem lá na Semana Parte Sem Medo afiadíssimas e com tudo na ponta da língua, já sabendo várias coisas, sem ficarem tão perdidas ali durante as aulas lá da Semana Parte Sem Medo. Quem está entrando aqui na live e não se inscreveu ainda, é só escrever live aqui nos comentários da live de hoje, que você recebe o link de inscrição, ainda dá tempo, e mesmo que você não possa participar ao vivo, no horário previsto do nosso evento, as aulas ficarão gravadas para as inscritas, então não tem desculpa, espero você lá, viu? E agora, eu trouxe um tema muito importante para fecharmos essa nossa semana de lives, que é o parto normal e a cesárea, quando a gente pensa também fora do Brasil, né? Qual é essa diferença? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sei que esse assunto é um tanto quanto polêmico e antes de começar tudo que eu tenho para falar para vocês, que é bastante coisa, vocês não podem esquecer que essa live não é um julgamento, pelo amor do santo Deus, de que quem teve cesárea é menos mãe, ou tem que tentar parto normal, todo mundo. Não, calma, vamos acalmar os ânimos. Eu sei que infelizmente, nós estamos aqui como profissionais tentando passar informação, nem sempre ela é bem interpretada do outro lado, né? A gente vê de tudo. Então, eu queria muito deixar isso bem claro antes da gente começar a live, ainda mais porque a hora dourada, né? O meu objetivo com essas lives, sempre, né? Não só quando a gente está fazendo um aquecimento para a Semana Parte Sem Medo, mas as lives que eu faço aqui, geralmente, quem já me acompanha há mais tempo vai entender meu posicionamento, é um momento da gente ter acolhimento, de você se sentir segura, de você aprender, de você realmente começar a sair da caixa em vários pontos, refletir várias coisas importantes realmente para o seu caminho, para a sua jornada. Então, a gente estuda para tudo, a gente pesquisa tudo. Se a gente vai comprar, às vezes, até uma roupa, a gente quer fazer alguma coisa estética, ou a gente quer mudar de casa, ou a gente quer mudar de país, né? Quantas pessoas moram fora? A gente não pesquisa, a gente não procura saber como é, a gente também tem que pensar isso quando a gente vai ter um bebê. Então, o objetivo maior de hoje é trazer essas informações, vocês entenderem os riscos, os benefícios, as indicações. Isso vai clarear um pouco a mente de vocês, porque eu sei, nós viemos de uma cultura em que a cesárea é o primeiro plano, né? Já que a gente ouve tantas histórias ruins, a gente acaba se baseando nessas histórias, porque a gente tem medo de sofrer, a gente tem vários medos que eu ainda vou citar, que eu sei que talvez você se identifique. Quando a gente pensa nisso, durante esse processo, a gente fica sem conseguir realmente identificar o que a gente quer para o nosso corpo. E aí, a gente acaba decidindo algo tão importante e delicado, baseando em conhecimento, em falas, né, de outras pessoas, em mitos, até mesmo vindo de profissionais. Então, eu quero quebrar esses mitos aqui com vocês hoje também, e vocês entenderem um pouquinho essas diferenças entre o parto normal e a cesárea. Muitas mulheres aqui, eu não sei se você está no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, então, vão me contando aqui em qual trimestre gestacional vocês estão, vai ser legal saber também. E eu quero que vocês aprendam e entendam essas diferenças. Quando a gente pensa no parto normal, então ele é por via vaginal, o bebê vai passar por ali e a mulher vai ter o bebê, né? E de uma forma imprevisível. Não temos como marcar um parto normal, a não ser que ele seja induzido por algum motivo. Mesmo assim, nós não sabemos a hora que o bebê vai nascer, nós não sabemos qual dia, como vai ser essa indução, como vai ser essa conduta, né? E como que tudo vai correr ali ao longo desse processo, mas nós sabemos que é imprevisível. Já a cesárea é algo que você consegue ter essa previsibilidade. Só que o grande, né, e muitas pessoas têm essa... Sabe quando a gente vê uma notícia assim, o fulano, que é gêmea do ciclano, casou com a gêmea da fulana, que também tem uma irmã gêmea, e os filhos nasceram no mesmo dia?
Provavelmente, não sei, né? Mas a gente vê muitas vezes, porque é uma cesárea, você consegue marcar o horário, você consegue saber o dia, você consegue se organizar. E muitas mulheres têm isso em mente, dessa previsibilidade e também desse controle da situação, já que o parto normal é imprevisível. Só que, claro, gente, mesmo uma cesárea podendo ser marcada, você podendo saber lá, meu bebê vai nascer num domingo de manhã, você ainda também vai ter uma imprevisibilidade, porque, querendo ou não, nós temos riscos que podem acontecer, nós temos várias coisas, né? A vida é imprevisível. Então, sempre a gente tem que contar com isso, principalmente essas pessoas que têm essa sensação de querer controlar as coisas e querer sempre né, tanto essa previsibilidade e acabar se frustrando com as coisas que acontecerem no meio do caminho. Só que quando a gente pensa na questão do corpo, da mente, dos benefícios, e não é a minha opinião, é o que nós vemos nos estudos mais recentes, o que a Organização Mundial de Saúde preconiza, tudo que a gente vê é que o parto normal, a via de parto vaginal, ela traz muitos benefícios comparados com a cesárea. Claro que com um ponto muito importante aqui, que existem alguns casos em que o parto normal não é possível. Então, quando a gente entende essas diferenças, entende as indicações reais, e a gente tem indicações que são absolutas até, algumas indicações podem acontecer, a gente ainda pode ter um parto normal, mas em muitos casos, e eu vou citar algumas aqui para vocês hoje, a gente precisa realmente de uma cirurgia, acaba precisando de uma cesárea, mas nós sabemos que existem casos reais de cesáreas em que o parto normal não é possível. Então, olha, um ponto ápice aqui de hoje, a gente entender que a cesárea é uma via de nascimento e que tem valor. E também é uma história de nascimento. Então, não é um julgamento aqui, né, a quem teve parto normal e cesárea, mas a gente entender realmente as indicações para você. Quem pode escolher isso? Você. E você precisa de pontos, né, e de ideias, né, ter todo um estudo na sua cabeça e informações de qualidade para você tomar a sua decisão de forma consciente. Então, o que eu vejo muito hoje em dia, quando a gente faz algum conteúdo sobre isso, ou traz essas informações, nos posts do Instagram, é muito raso, né? A gente escreve ali, ninguém lê a legenda. Se você tá nesse grupo aí, você vai começar a ler as legendas, hein, das coisas que você se interessa. A maioria não lê as legendas, a maioria não entende o posicionamento daquele profissional e sai destilando não vou falar isso para o Instagram não me barrar, mas sai destilando realmente essa frustração nos posts, nos comentários. Nossa, estamos em 2024 e ainda estão aqui discutindo, e ainda a medicina evoluiu, quem que quer sofrer no parto? Parece que vocês são burros, que vocês são ignorantes, e que como é que a gente quer ter um parto normal a qualquer custo, se a gente tem a possibilidade de ir ali fazer uma cirurgia? Quantas pessoas pensam assim? Quantos parceiros pensam assim? Porque não tem nenhum estudo e não sentem, né? Eles não pesquisam sobre parto e sobre consequências e desfechos, né? Porque não acontece com eles. Então, até tudo acontecer com a mulher deles, eles não vão saber. Então, eles também têm essa ideia. Mas, gente, para que a gente vai sofrer se existe a cesárea? Então, a gente tem muitas ideias distorcidas sobre isso e realmente parte de uma ignorância das pessoas que não aprendem, elas não conseguem identificar que falar sobre isso não é uma afronta e uma comparação de pódio de quem teve o melhor parto. São informações de qualidade para você aprender, para você entender, olha, eu tive uma cesárea porque eu precisava. Foi importante no meu caso. Eu tive uma conduta durante o meu processo de parto que não foi possível. E que bom, graças a Deus, ela existe. Então, é você entender realmente e se sentir tranquila com a sua decisão e se sentir tranquila com o seu desfecho. Até porque o desfecho do parto, ele acarreta mudanças no nosso pós. Inclusive, mudanças emocionais, pensando numa depressão pós-parto. Então, olha a importância da gente entender. E nós sabemos que dos riscos, né, quando a gente pensa numa cirurgia, a cirurgia é uma cirurgia, então ela tem realmente riscos, não só pela cirurgia em si, mas inclusive pela recuperação, e quando eu penso e trago aqui esses conteúdos, pensando nas imigrantes, nas pessoas expatriadas, não sei se você é expatriada, se você não mora mais no Brasil, ou se você mora até mesmo no Brasil, mas mora longe, me manda aí quem mora fora do Brasil a bandeirinha de onde você tá. Às vezes eu falo sobre rede de apoio e morar fora, mas quando as pessoas estão mesmo no Brasil, mas moram tão longe da família, também vão sentir isso que eu vou falar agora, sobre essas diferenças quando a gente pensa, né, no parto fora do Brasil e na falta de rede de apoio. Quando a gente pensa
pensando numa cirurgia, e eu vejo isso, gente, todos os dias, porque 90% do meu atendimento é para mulheres que moram fora, não só aqui na Austrália, né, que eu atendo mais ainda, mas pessoas de outros cantos do mundo, e elas vêm muito com essa dor para mim. Rai, eu tenho muito medo de ter cesárea, eu sei, eu tô com muito medo do parto normal, porque eu vi muitas coisas ruins, mas eu ainda tenho medo da cesárea, porque eu moro sozinha aqui, só tenho eu e meu marido, ou então é uma mãe solo, e ela fala, eu não sei, eu não vou contar com o apoio da minha família por muito tempo, como é que eu vou cuidar do meu bebê, pós-cesárea, com uma cirurgia, eu vou sentir dor, eu quero voltar logo para os meus exercícios, e eu sei que isso pode ter algum problema, ou eu já ouvi falar que eu posso ter mais diástase, né, porque cortam várias camadas, eu não quero, então eu tenho muito medo. Eu recebo muito essa dor das pessoas que moram fora, do medo da cesárea, por não ter rede de apoio para ter os cuidados com o bebê e os cuidados com ela mesma, né? Porque ela precisa de mais ajuda, muitas vezes, no dia a dia, para levantar, muitas vezes ela pode se sentir fraca, ela também, às vezes, tem algum caso de ter algum problema em cirurgias, ela tem mais medo de ter outra cirurgia, isso acontece muito, e ao mesmo tempo ela está ali perdida, porque ela ouve muitas coisas ruins sobre o parto normal, e ela também tem medo do parto normal. E, gente, que crueldade com a mulher, né? Ela fica assim, eu quero ter o bebê, mas tá, vai ter que sair por algum jeito, mas eu tô com medo dos dois. Então, a gente entendendo quais as possibilidades, o que a gente pode fazer para enfrentar isso é muito importante. Então, apesar de você ter essa parte tão, digamos assim, positiva, né, de pensar, uma cesárea, eu vou ali, eu marco o horário, eu vou saber o dia, eu vou me arrumar, eu vou conseguir organizar a minha rotina no trabalho para eu sair, a gente tem que entender os riscos que isso causa, e aí só você, no final das contas, poderá decidir o que realmente é melhor. Está fazendo sentido o que a gente está conversando? Eu gostaria muito de saber, até porque a gente vê, né, tantas coisas, igual eu falei, né, nos posts, no Instagram, nos blogs, nos vídeos do YouTube, onde a gente pesquisa, que a gente tem que tomar muito cuidado, é um assunto muito delicado, né, e polêmico, eu diria. E quando a gente vai pensando nessas diferenças, nos riscos e benefícios, quais os medos que eu vejo que vocês pensam muito quando vocês pensam no parto normal, que vocês têm medo de ter o parto normal por isso? Muitas vezes vocês têm medo de ter o parto normal, que vocês já ouviram falar. Que algo grave pode acontecer, porque, o bebê não vai sair, o bebê é grande, a gente já fica com medo, né, se a gente faz um ultrassom ali, às vezes nem era necessário, a gente fez de rotina, e acabar, o bebê é grande, tô com medo de ter o parto normal, porque não vai sair, eu já ouvi falar que é mais difícil, ou então, eu sou muito pequena, como que o bebê vai sair? Nossa, isso, muitas alunas até, elas começam a fazer a massagem perineal, falam, vai sair, não é possível, seu músculo vai estender, vai sair, mas dá esses medos quando a gente não tem nenhuma expertise, a gente tá ali pela primeira vez vivendo todo esse processo do parto, né, dos estudos, das informações, é muita coisa nova, né? Então, inclusive, pensando nas expatriadas, quando a gente pensa no parto normal, elas também vêm com esse medo de, mas um parto normal, são muitas horas, como que eu vou me comunicar com essas pessoas? Eu tenho medo disso, de não saber o que eles estão me indicando, me pedindo, eu vou ficar ali, como que eu vou realmente agir naquele momento? E pela cesárea, pelo menos eu não preciso falar com ninguém, vão me dar, né, anestesia, vão tirar meu filho e pronto. Então, olha como nossa mente, né, ela vai alimentando realmente o que a gente tá aqui, dentro do coração. Então, muito dessa live de hoje aqui é para trazer essa tranquilidade, para vocês não terem esse medo. E aí vem outros medos também, por exemplo, de alguma doença. Então, talvez você tenha diabetes gestacional, você já tenha pressão alta e tenha medo de ter pré-eclâmpsia, você tem medo, você já teve um problema na coluna, aparece isso muito aqui, ou você tem hemorroida, e aí você fica, meu Deus, mas eu vou ter um parto normal, mesmo tendo esses riscos? O parto normal, ele vai ter muito mais vantagens na sua saúde do que uma cirurgia. Então, cirurgia acarreta mais riscos, né? Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai fazer uma escolha. E até a idade, né? A nossa idade, a gente se questiona se realmente a gente pode ter um parto normal, porque a gente já passou dos 40, pode ter um parto normal, com certeza. Então, são muitas coisas que a gente alimenta muito dentro da gente, que nos faz ter mais medo dessa escolha, seja pelo parto normal, seja pela cesárea. Então, você tem que tentar entender, então, qual que é o ponto principal quando a gente pensa em tudo isso, e o que a gente pode fazer para isso melhorar? Estudar. Você fazer cursos,
você conversar com outros profissionais, você pode fazer cursos online, cursos presenciais, você pode fazer diferentes estratégias para você cuidar do que está dentro de você, que está realmente te dando mais medo, que está te deixando confusa, e entender os motivos. Então, por exemplo, quando a gente pensa em indicações de parto de cesárea, por exemplo, se o seu bebê está numa posição transversa, ou então o bebê está pélvico, é uma condição, o bebê pélvico, né, que é quando ele está sentadinho aqui dentro, pode sim ter um parto normal, só que, infelizmente, nem todo profissional consegue conduzir um parto pélvico, não tem nenhuma experiência, muitas vezes não tem, não faz, né? Não faz, não, porque quem faz o parto é a mulher, né? Mas não consegue ajudar nesse parto, a conduzir esse parto, e muitas vezes, sim, vai precisar ser uma cesárea. Então, existem pontos que realmente a cesárea vai ser indicada, ela vai ser muito importante, e a gente tem que entender quais esses motivos. Quando você entende os motivos, você entende que, né, mesmo você que está aqui prontíssima e já sabe que você quer um parto normal, que você está lutando por ele, você está estudando, você está se preparando a sua família, sua rede de apoio, seu parceiro, está preparando sua mãe, todo mundo para esse parto, que eu sei que muita gente te desanima, então você já está ali, ó, nesse meio campo aí, você está bem, está tudo preparado, mesmo assim você também precisa estudar essas possibilidades para você não se frustrar, para você não chegar lá e falar, poxa, não sabia que eu não podia, que realmente uma cesárea podia ser indicada nesse caso. Então, quantas mulheres, inclusive, entram em trabalho de parto, né, não entram em trabalho de parto, na verdade, que eu ia falar, são induzidas, né, precisam de uma indução, e essa indução não pega, digamos assim, essa indução, ela é mal conduzida, ela tem um preparo ruim, é muito protocolada, é muito engessada, chega lá, faz a mesma coisa que fez para Maria, para Ana e para Mariana, fez a mesma coisa para as três, e cada corpo vai reagir de uma forma, então, muitos protocolos, eles acabam sendo feitos ali de rotina, e aquela mulher, ela não engrena, ela não consegue, o parto dela não evolui, e aí, o que pode acontecer nesse meio tempo? O bebê fica cansado, então, se o bebê se cansa daquele processo que não está tendo uma evolução, como que a gente vai continuar isso se o bebê está em risco? Então, uma cesárea pode ser indicada intraparto. Então, são tantas possibilidades que podem acontecer, e eu recebo muito das minhas alunas isso, Rai, direto eu estou num grupo, e eu vejo relatos de parto que acabaram em cesárea, mas por quê? Me explica, que esse caso é verdade? Era cesárea mesmo? Muitas mulheres ficam nessa dúvida, e realmente é muito delicado dizer, né, quando a gente ouve um relato de parto, porque só aquela mulher vai poder relatar o que aconteceu com ela, e aquela equipe que conduziu tudo, mas a gente sabe como a gente vê na nossa rotina, né, de atendimentos e de toda esses casos que a gente ouve, como tem más condutas mesmo, e muitos protocolos muito ruins, e muitas vezes desnecessários, né, muitas mulheres são induzidas desnecessariamente, então são tantas possibilidades, que mesmo você que está pronta, que já tem certeza do que você quer para o seu parto, para o nascimento do seu bebê, você também precisa identificar esses pontos. Então, estudar, ter informação de qualidade, sem essa ideia distorcida de que você está sendo julgado, ou que você está julgando alguém. Não, é entender, muitas vezes esse assunto se torna polêmico, porque as pessoas elas não conseguem distinguir que ela está recebendo uma informação do julgamento, ela acha que a informação é julgamento, e não, ninguém está julgando, ninguém está falando nada, a pessoa está dando a informação, está dando a base para ela decidir, para ela entender esses cenários, então isso é muito importante. Infelizmente, no Brasil e no mundo, ainda temos muitos profissionais, eu falo Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que tem o maior ranking de cesáreas eletivas, né, no mundo inteiro, mas mesmo assim, meus amores, muitos países também praticam isso de forma de rotina, acabam desistindo da mulher ali daquele parto muito facilmente, ou indicam cesáreas desnecessárias. E aí, eu pensei em alguns pontos para trazer para vocês, de falas desses profissionais, para vocês já levantarem a bandeira vermelha, ou então ficarem mais atentas, caso essas falas venham né, você ouça essas frases durante o seu pré-natal, mesmo você estando numa equipe particular, que muitas vezes é uma ilusão a gente achar que vai acontecer do jeitinho que a gente quer, muitas vezes tem mais riscos de ter cesáreas desnecessárias, porque o médico é tudo, gente, tudo uma questão até financeira, de tempo, de processos, então a gente tem sim que estar com as antenas ligadas, a gente tem que estar preparada para
captar essa mensagem subliminar aí, que muitas vezes, para muitas não é subliminar, porque vocês já estão estudando, então quando chega ali aquela fala, você já, opa, já não tá legal de acordo com o que eu acredito. Mas muitas mulheres ainda são muito, infelizmente, enganadas mesmo, com um jeitinho. E eu vejo muito isso aqui na Austrália, eu vi bandeirinhas da Austrália aí quando eu estava falando, né, que tem pessoas da Austrália também. Eu vejo muito aqui, por exemplo, é um país maravilhoso, é um país que funciona, o sistema público é incrível. Então, assim, meus alunos vêm, ai, público ou privado? Eu falo, público, minha filha, vai pelo público. Só que a gente sabe que aqui é muito sutil a violência obstétrica, é muito sutil essa forma rude, e muitas vezes a gente não consegue captar, porque está em outra língua, a entonação é diferente, né, quando a gente conversa, e mesmo que, né, não sei qual língua, qual idioma tem aí no país que você mora, né, que eu não sei, né, em qual país você mora, não sei que idioma você fala aí. Então, independente disso, você precisa ir identificando esses pontos, porque às vezes a gente não consegue por essa diferença cultural, de linguagem e tudo mais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um profissional que fala que não gosta de doula, que você não precisa do plano de parto, às vezes ele fala de uma forma muito carinhosa. Não, Isabela, você não precisa de um plano de parto, eu não vou fazer nada que você não queira, minha querida, vai dar tudo certo, nós estamos juntos nessa. Mas peraí, se vai acontecer tudo do jeito que eu quero, por que eu não posso ter um plano para você entender o que eu gostaria que acontecesse? Não é uma afronta ao profissional, pelo contrário, é uma forma de expressar as suas vontades para que ele entenda. Não só aquele profissional que você contratou, aquele, né, se você tem um obstetra particular aí na sua cidade, mas aquele profissional que vai ver você durante o plantão, porque contamos com enfermeiras, com parteiras, para quem mora fora, né, que são as midwives, então a gente conta com outras pessoas da equipe, não é só aquele obstetra que vai estar ali. Então a gente precisa sim. E olha a importância da doula, e aí muitos falam, não, você não precisa de doula, eu vou ser sua doula, não se preocupa. Levante uma bandeira vermelha para isso, ou o toque excessivo, então isso também gera muita polêmica, mas o toque excessivo durante o pré-natal não tem indicação se você e seu bebê estão bem. Muitas vezes esses exames de toque excessivos em toda semana, em toda consulta, gera muita ansiedade e muitas vezes gera o pior, alegações, né, distorcidas de que você precisa de algo que talvez você não precise ali, que o toque também é subjetivo. Então, muitas vezes esses exames de toque muito frequentes, claro, se você tem uma indicação, você vai precisar receber esse exame, se tem algum risco, mas de rotina não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas práticas, com essas ações. Ou se faz muito terrorismo com relação ao parto, por exemplo, com os casos que eu citei, para quem está aqui desde o começo da live. O bebê grande, você pequena, quando a pessoa faz muito, muito terrorismo em relação a isso, a gente tem que ficar de olho, porque por mais que esse profissional fale que vá conduzir de acordo com o que você deseja, se ele causa esse terrorismo na sua cabeça, possivelmente pode ir por um outro caminho que você não queira, e aí você pode se frustrar ali no momento e até se assustar, né, com o que está acontecendo, com a conduta que eles estão tendo. Muitos profissionais não deixam a gestante passar de 39 semanas, porque é melhor induzir antes, já que tem isso. Outro ponto para você ficar ligada, a não ser que você tenha um risco realmente importante, que seja necessário uma indução, ou muitos profissionais nem recomendam a indução, já pedem logo para marcar uma cesárea, e aí, de novo, existem realmente pontos, né, realmente indicações absolutas, que não tem como tentar o parto normal, como a placenta prévia. Se seu colo do útero está aqui, e sua placenta está aqui em cima do colo do útero, não tem como ter um parto normal, então realmente vai ter que ter uma cesárea até antes de 39 semanas, muitas vezes. Sim, isso é um ponto importante. Mas se você está bem, seu bebê está bem, você não tem nenhum risco, você não tem nenhum problema de saúde, seu bebê está se desenvolvendo bem, por que você vai ter uma cesárea antes de 39 semanas? Muitas vezes nem a indução é uma opção. Então, também é uma bandeira vermelha que você pode levantar. Se ele não explica para você as intervenções, outros tipos de cenários também, e fala, não, confia, vamos confiar aqui que vai dar tudo certo. Não, você precisa entender, mesmo que você confie cegamente nesse profissional, você precisa entender, eu quero entender como que funciona, quais tipos de indução, como que é a conduta, quanto tempo é esperado aqui, e se não der certo, qual o plano B? E se o B não der certo, qual que é o C? Então, vocês precisam entender isso. Se para parir você tem um limite de tempo, então, olha, Ana, eu sou super a favor do parto normal, mas assim, olha,
Se passar de 12 horas ali que a gente está tentando, eu já indico que você faça cesárea, porque seu bebê pode fazer cocô na barriga, né? E já começam vários mitos, e peraí, mas tem um limite de tempo para um parto normal, mas eu não sei em que posição meu bebê tá, quanto tempo ele vai precisar para realmente sair, para o parto fluir. Então, peraí, será que eu preciso de um tempo limitado para esperar um parto normal? Isso aí tá meio estranho. Então, são muitas falas que às vezes a gente não consegue realmente identificar, mas que a gente precisa se fortalecer e entender desde agora, para que a gente até entenda que profissional está nos ajudando ali do outro lado. E, gente, isso me lembra muito, 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 muito uma aluna no ano passado, mais de um ano, talvez, atrás. Ela me procurou, e a primeira coisa que ela me falou, ela não me conhecia, a gente trocou mensagens, ela falou, Rai, eu moro aqui na Austrália também, eu ouvi, né, muitas pessoas te indicando num grupo aqui no Facebook, eu gostaria, uma amiga minha também fez com você, né, todo o processo de fisioterapia pélvica, eu queria muito fazer, né, as consultas de fisioterapia pélvica, porque eu gosto de me exercitar, eu quero saber o que eu posso fazer ou não, e pensando lá no pós-parto, porque eu não quero ter diástase, eu não quero ter escape de urina, eu já sei que o peso do útero, né, já pode ser um grande problema, mas eu não quero ter parto normal, porque eu vou ter cesárea. Então, se atenderia, lógico que eu atenderia, né, eu vou delimitar, não atendo quem quer cesárea, pelo amor de Deus, gente, ó, quem faz isso aí é outra anteninha para você ficar ligado. Mas eu falei, lógico, mas a gente pode conversar sobre isso, você que tem a sua escolha, então, quem sou eu aqui para te, né, trocar a sua ideia. Só que quando a gente ia conversando nas consultas, e ela entendendo o corpo dela, né, ao longo do processo, ela, com tudo que ela foi estudando e aprendendo, ela tomou a atitude de falar, peraí, eu acho que, quem sabe esse parto normal não dá certo. E eu tô rindo aqui agora, mas foi uma história muito positiva, na verdade, da Carol, porque ela tomou isso para ela, e ela era muito do que eu falei lá no começo da live, do controle, não, Rai, Deus o livre, eu não quero saber, sei lá, do nada meu filho resolve vir ao mundo, eu quero ter certeza do dia que ele vai vir, prefiro marcar, ir lá e fazer tudo direitinho. E não era nem pelo glamour de, vou maquiar, não, é porque ela queria controlar esse dia, ela não queria, meu Deus, mas e se meu marido não estiver em casa? E se eu estiver trabalhando? Não quero passar por isso, eu não consigo, eu tenho controle de tudo na minha vida, eu não consigo passar por isso de jeito nenhum. Então, olha como isso fez um clique na cabeça dela, com o que ela foi estudando, com o que ela foi aprendendo, e no final, gente, ela teve uma experiência, inclusive foi uma indução, né, pelos processos que ela passou, e ela nem anestesia ela tomou, né, nenhuma analgesia, ela ficou com um pentinho dela lá segurando, então foi uma história tão, assim, tão linda de ver, assim, o processo que ela teve dela mesma, né, ninguém a convenceu, ela se convenceu pelo que ela estudou, então a gente se permitir, né, mudar de opinião, ouvir outras fontes, ouvir até, não opiniões, né, de outras pessoas, mas opiniões eu falo muitas vezes do seu caso, né, às vezes você já ouviu de um profissional que você não pode ter parto normal por isso, peça uma segunda opinião, investigue mais, procure profissionais que te acolham, que realmente entendam o que você deseja, porque só você pode decidir por isso. E é muito interessante quando a gente vê esses casos, porque eles também nos deixam muito mais, nos fortalecem também para o processo. E aí você vai entendendo de acordo com o que você estudar. E não, gente, estudar, meus amores, não é ficar no grupo de WhatsApp ouvindo relato de parto de quem nunca estudou, tá? Porque isso vai aumentar seu medo. Estudar não é pegar relato de parto na internet de quem nunca abriu um livro, ou de quem nunca viu uma live, ou fez um curso, ou estudou para o parto, porque essas pessoas vão aumentar o seu medo com relação ao que elas viveram, não só pelo parto normal ou pela cesárea. Foi horrível, aconteceu isso. Mas calma, como a gente pode cuidar tanto da recuperação de um parto normal quanto de uma cesárea? Até isso vai te ajudar a te tranquilizar, para você entender o que você pode fazer para que você tenha uma recuperação mais rápida e mais tranquila. Então, são muitos pontos importantes para você levar em conta e você realmente se fortalecer em busca de um parto sem medo, independente de como seja o seu desfecho, que você vá parir sem medo. E é por isso que eu vou falar aqui de novo, quem está entrando agora, não está entendendo nada dessa live, a gente está fechando a nossa semana de lives, que nós tivemos de aquecimento para você chegar preparada para a Semana Parto Sem Medo, que começa amanhã. Então, é só você digitar live aqui nos comentários que você recebe o link, caso você não tenha, assim, né, não esteja inscrita ainda. Pontos importantes para vocês considerarem dentro da Semana Parto Sem Medo. Além das aulas, nós vamos ter lives durante a semana também, para vocês terem uma semana com bastante conteúdo também, então fiquem ligadas. Quem já se inscreveu
nós temos o nosso cartão de embarque, vocês vão receber pelo direct, é só ir lá nos meus stories e dar uma olhada aqui, ou então nos grupos, quem já está inscrita, vai estar tudo lá, nos grupos tem tudo. Inclusive, quem já entrou para a Semana Parte Sem Medo, já se inscreveu, vocês recebem um formulário e que seria muito, muito bacana que vocês respondessem para mim. Eu peço esse favor para vocês, porque de acordo com o que vocês respondem lá, é diferente da caixinha de perguntas aqui do Story, né? Que nem cabe direito uma pergunta muito extensa. Lá tem uma pergunta assim: o que você me perguntaria se você tivesse 1 hora comigo? Então você pode abrir seu coração. Vai ser muito importante ler as respostas de vocês, porque isso me ajuda a conduzir melhor meus conteúdos aqui, a trazer aulas live, conteúdos na Semana Parte Sem Medo, conteúdos no meu feed, que realmente vai fazer diferença na sua vida, que você, nossa, olha só, foi isso que eu perguntei para a Rai lá na pesquisa, que eu perguntei para a Rai quando eu respondi a pesquisa, então isso ajuda muito a conduzir todos esses conteúdos, e aí eu peço que vocês façam isso em agradecimento a essas respostas, e é bem rapidinho, gente, o formulário, esse questionário, em agradecimento eu dou uma aula super maravilhosa sobre respiração, então a força do cocô, tudo isso que vocês ficam ouvindo falar e que eu trouxe também nessas semanas, tá lá nessa aula, então é uma aula gratuita também, então se você puder responder vai ser maravilhoso. E para quem chegou agora, nós falamos muito sobre os riscos entre parto normal e cesárea, os benefícios, as reais indicações, os medos que vocês têm em relação a isso, né, como cesaristas aí, como a gente pode ficar ligada no que eles falam com a gente, então tem tudo isso na live de hoje. Quem entrou agora, não conseguiu entrar antes, a live vai ficar no feed, e se você puder ir lá, comentar, me contar o que você achou, vai ser muito legal também entender se essa live te ajudou, ok? Então, te agradeço por hoje, pela sua participação, te espero amanhã na Semana Parte Sem Medo, fique aqui comigo, continue vendo as lives, que nós temos muitas coisas para aprender ainda, e eu fico muito honrada de participar de uma forma, né, mesmo que aqui nessas aulas da sua jornada. Então, conte comigo, ninguém solta a mão de ninguém, e vejo vocês na próxima, tá? Ó, um super beijo, fiquem com Deus, e te vejo lá.